Ajuste CNF 13 de 2024. Qual é o objetivo desse ajuste? O ajuste CNF, ele tem como princípio e objetivo trazer procedimento acerca de operações que não tem como a gente ter a carta de correção ou a nota fiscal complementar, certo? Então aqui a gente já começa a perceber que a gente tem um novo procedimento no ar. Então, a gente está falando sobre um procedimento de uma correção, ou seja, foi identificado um erro na nota fiscal eletrônica no ato da entrega do seu cliente, mas não é permitido uma carta de correção ou uma nota fiscal complementar. Então, antes da gente tratar de fato qual é o objetivo do ajuste CNF 13 de 2024, a gente precisa voltar no ajuste onde institui as regras quanto à nota fiscal eletrônica. O ajuste CNF que trabalha sobre essas questões é o ajuste CNF 7 de 2005. A cláusula 14ª A trata para nós sobre os objetivos de uma carta de correção, certo? Então, o ajuste CNF que vocês precisam ter aí de antemão para saber quais são os eventos da nota fiscal eletrônica, para saber sobre os critérios da nota fiscal eletrônica, vocês precisam ter aí para vocês estudarem e ficarem atentos às atualizações, é o ajuste CNF 7 de 2005. E na sua cláusula 14ª A, eu trouxe aqui para a gente discutir juntos sobre as questões das emissões da carta de correção. Então, eu quero discutir aqui com vocês porque existem ainda muitas dúvidas sobre quando que a gente deve emitir ou não uma carta de correção. Então, aqui o meu papel é trazer para vocês, de fato, a ideia de quando, né? De quando a gente ter um erro ou ter algo para a gente fazer uma alteração via nota fiscal eletrônica, o que a gente pode alterar de fato dentro da carta de correção, certo? Lembrando, pessoal, que todo e qualquer evento que a gente vincula numa nota fiscal eletrônica, é como se a gente estivesse batendo na porta do fisco sobre algum tipo de inconsistência, sobre um tipo de intercorrência no fechamento. Hoje eu estive até com umas alunas, né, no almoço, e a gente estava discutindo sobre a questão da carta de correção. Imagine em uma única empresa acontecer uma emissão de uma carta de correção mais de 400 vezes em um único dia. Pessoal, carta de correção, ele é um evento, assim como o ajuste CNF 3 de 2024, que vocês vão ficar ciente agora, a partir dessa aula, é de fato a gente bater na porta do fisco, dizendo para o fisco que a gente tem um problema, a gente tem uma inconsistência nessa operação. Então, atenção, não só sobre as cartas de correções, tá? Quanto, por exemplo, as notas fiscais canceladas, quanto às manifestações do destinatário, se elas estão congruentes ou não com aquela determinada operação. Então, atenção quanto a isso, certo? Então, antes da gente discutir o ajuste CNF 3 de 2024, eu vou voltar um pouquinho com vocês. Então, a gente vai ler o ajuste CNF 7 de 2005, a sua cláusula 14ª A, onde o fisco fala sobre a autorização do uso da nota fiscal eletrônica se existir um erro com alguns erros específicos, trabalhar por meio da carta de correção, certo? Então, no ajuste CNF 7 de 2005, a cláusula 10ª diz o seguinte: após a concessão da autorização do uso da nota fiscal eletrônica, do que se trata a cláusula 7ª, ou seja, ele está falando de fato da nota fiscal eletrônica ser autorizada, né? Lembrando que quando a gente pensa na DANF, né, vocês que trabalham com documentos fiscais físicos, a gente tem uma chave de autorização também para que seja identificado se de fato a gente está falando de um documento idôneo, tá? Então, ela precisa estar autorizada, e a cláusula 7ª ela fala exatamente sobre isso. O emitente poderá sanar erros, o emitente poderá sanar erros em campos específicos da nota fiscal eletrônica, por meio da carta de correção, ou seja, da CCE. Antigamente a gente não tinha um documento, né, oriundo à carta de correção eletrônica. Antes, a gente falava unicamente daquela carta de correção manual, né? Porque a gente também tinha documentos manuais. Então, a carta de correção, ela existe, né, para nós, por conta dos documentos fiscais serem eletrônicos. Então, por meio de um evento vinculado à nota fiscal eletrônica, é permitido sanar alguns erros. Transmitir da administração
tributária da unidade federada do emitente, desde que o erro não esteja relacionado com. Então, vamos lá. As variáveis que determinam o valor do imposto, tais como base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação. Esse é um dos critérios quanto à mudança, por exemplo, de um valor atribuído na nota fiscal eletrônica. Então, quando a gente trata de uma variável que determina o valor do imposto, tais como base de cálculo, preço, tudo que for interferir nessa composição, a gente não pode alterar por meio de uma carta de correção. E é por meio, por exemplo, da nota fiscal complementar que a gente acaba fazendo algumas mudanças dentro daquela operação. Como, por exemplo, uma nota fiscal complementar de uma base de cálculo, uma nota fiscal fazendo uma questão de complemento do ICMS, assim como a substituição tributária. Então, existe também o critério de notas fiscais complementares serem emitidas para a gente tratar essa variável que determina o valor do imposto, ok? O que eu deixo de atenção para vocês, pessoal, principalmente quando a gente fala sobre preço. Um dos alunos aqui da Net Fiscal me questionou sobre alteração de preço sem que haja alteração no valor do imposto. O importante dizer para vocês que, mesmo que a gente não tenha uma interferência diretamente no ICMS, se a gente altera o preço, a gente também tem alterações no PIS e COFINS, alterações em outros tipos de tributos. Então, a gente não está falando unicamente do ICMS, certo? E pode sim acontecer uma mudança de preço, uma mudança de custo que não interfira diretamente aos impostos atribuídos à nota fiscal eletrônica que vocês estão enxergando. Porém, vocês que já são alunos da Net Fiscal, vocês já sabem, e a gente fala muito aqui, principalmente tratando para vocês as tags importantes da nota fiscal eletrônica, que a gente não é só aqueles dados que vocês estão observando na DANF que tem interferência no documento. Inclusive, na última aula, eu demonstrei essa planilha para vocês, que a gente fez o levantamento de todas as tags do XML, onde vocês vão conseguir identificar o que são tags de descrição, o que são tags, por exemplo, de informação e identificação da nota fiscal eletrônica. Então, a DANF, pessoal, ela só é de fato para nos auxiliar, certo? Então, a gente tem muitas informações que de fato estão no seu XML, estão lá dentro, na sua primeira obrigação acessória, que de fato a gente acaba não cuidando com tanto carinho. Então, atenção, tá? Até tem aqui, ó, que a gente comentou, né, na última aula da JCNF 14 de 2024, quais eram as tags que estavam aí identificadas, e de fato a gente tem tags dentro dos próprios XML que a gente não está vendo dentro da DANF, certo? Então, atenção quanto a isso. Então, todo e qualquer tipo de variável que determina qualquer tipo de imposto, qualquer tipo de tributo atribuído a um documento fiscal eletrônico, a gente não pode fazer isso por meio de uma carta de correção eletrônica, certo? Existem muitas respostas à consulta dos estados falando sobre esse tema. Isso serve como jurisprudência para vocês, tá? Então, se mesmo que o seu cliente não tenha de fato se questionado, o fisco serve de estudo para vocês, serve como jurisprudência. Então, identifique no estado de vocês como o fisco está trabalhando a utilização de carta de correção. Para quem é do estado de São Paulo, a gente tem muitas soluções de consulta que, mesmo que vocês não estejam dentro do estado de São Paulo, já serve como jurisprudência para vocês. Então, identificar como o fisco está tratando a carta de correção é super importante. E são soluções, pessoal, do ano de 2024, então ainda existem muitas dúvidas sobre a utilização da carta de correção, tá? Então, se há dúvida, dá uma pesquisada, identifique as respostas à consulta dos estados, para que vocês consigam entender como o fisco está atuando. Tudo bem?